Oi, pessoal, boa noite. Professor Matheus, Olá, Tatiane, tudo bem? tudo bom? Eu falei boa noite, mas é boa tarde aqui, boa noite em Lisboa. Exato, exato. Deixa eu só aumentar o volume aqui, mas é isso mesmo. Vou aumentar. Aqui, 9 horas, 9h01, para ser bem exato. Pois é, gente, vamos agradecer o Matheus por participar da live às 9 horas da noite, depois de um dia lotado de trabalho, aula, e sabe-se Deus o que mais que o Matheus está fazendo. Aí, que eu sei que não é pouca coisa. E pegar esse tempo aí às 9 da noite, né, Matheus, para vir aqui participar da live comigo. Muito obrigada. Com a maior satisfação, sem problema algum, ao contrário. É eu que tenho de agradecer pela oportunidade de poder fazer uma live com você. Ah, parece. Discutir aqui um assunto que a gente discorda, né, Matheus? Levemente, né? Mas vamos ver, de repente, quem sabe hoje a gente não chega em um consenso. Quem sabe? Às vezes você me convence, né? Vamos ver, quem Ou sabe? vice-versa. Por que não? Vice-versa, vamos ver. Olha só, Matheus, vou explicar para o pessoal que está chegando, porque assim, gente, o Matheus, quem conhece, né? Muita gente já conhece o professor Matheus, mas eu tenho muitos ex-alunos aqui da graduação do Direito, Matheus. Então, eu vou te apresentar, falar para o pessoal te seguir. O professor Matheus tem vários cursos super legais de GDPR, de LGPD, sabe muito sobre o assunto, é DPO, né, na L'Oréal. Depois, se você quiser, você faz aí as suas apresentações também, que eu não tenha falado. E o Matheus tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, ele tem uma super didática. E eu acho que isso é obrigação de professor, né? Então, sabe transmitir conhecimento. E eu adoro professor que tem didática, eu sempre priorizei muito isso na minha carreira de professora. E você fala super bem sobre os assuntos, né? E é um assunto novo aqui pra gente, né, Matheus? Aham. Você está super acostumado, mas a maioria das pessoas aqui ainda está tendo, às vezes, o primeiro contato com a LGPD. Eu tenho muito ex-aluno ou até colega de profissão que está tendo o primeiro contato. Então, eu queria, antes de passar a palavra para você se apresentar, só explicar, gente, que o tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sim, né? Mas especificamente eu e o professor Matheus, a gente escolheu esse tema, o tratamento dos dados biométricos, da biometria. E apesar de dado biométrico poder ser, né, foto, íris, etc., a gente normalmente começa a discutir no Brasil a questão da biometria por conta do controle de jornada, né, Matheus? Então, só para explicar para o pessoal que é um dado pessoal sensível e a LGPD regulamenta o tratamento dos dados pessoais. Só que a gente não consegue estudar a LGPD sem estudar o GDPR, que é a legislação da União Europeia que já está em vigência desde maio de 2018, que o Matheus é super fera. Então, faça aí, Matheus, as suas apresentações para a gente... Não, eu acho que você acabou já colocando tudo, né? Ou seja, para eventualmente aqueles com os quais eu esteja tendo contato pela primeira vez, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a Tatiana pelo convite, mas também a quem estiver assistindo por, enfim, nos prestigiar aqui. Eu estou falando direto de Lisboa, moro aqui em Lisboa. Como a Tati já falou, eu sou DPO da L'Oréal aqui em Portugal. E também sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas eu dou aula de programação, não dou aula de direito constitucional, nem de direito eleitoral, que são as disciplinas mais jurídicas minhas, digamos assim. Eu dou aula ou de proteção de dados, mas eu dou aula de programação. E, enfim, basicamente, em termos de apresentação de maneira bem geral, e a ideia aqui é essa, né? Então, só colocar isso, que eu estou falando direto aqui, por isso que no início, né? Você falou aí que são 9 horas, boa noite, né? Exato, exato. Mas acho que basicamente é isso, né? Perfeito, Matheus. Mais uma vez, obrigada. E meus ex-alunos aí que querem ter conhecimento de LGPD, sigam o Matheus e de GDPR, que eu sempre falo que é super importante. Matheus, eu tenho uma perguntinha para te fazer, bem simplesinha. Ótimo.
É o seguinte, é engraçado que a gente conversou sobre esse assunto no Instagram em uma publicação minha que você comentou. E aí depois eu fiz uma palestra sobre esse assunto num sábado, em um evento que teve aqui da área trabalhista. E Aham. depois a gente marcou a live. Na verdade, a gente até já tinha marcado. O que que acontece? Eu quero saber você, né, como professor, o que que você entende, conhecendo a LGPD e, lógico, o GDPR também, porque a experiência aí é muito válida, é muito importante, né, para a gente tomar aqui os primeiros passos. Como você acha que é possível, ou talvez você entenda que não é possível, né, fazer o tratamento dos dados de biometria dos empregados? Uhum. E aí, eu nem quero entrar, a gente pode eventualmente depois discutir isso, no mérito, e eu vi uma decisão do Enforcement Tracker, inclusive, uma penalidade que aplicaram. Eu não quero entrar no mérito da entrada e saída do local de trabalho para fins de segurança, sabe? Tipo Aham. aquelas salas que tem acessos, que só dão acesso a determinados empregados, que a pessoa coloca biometria. Não. Eu estou pensando assim, um passo antes, um passo atrás. Como é possível fazer o tratamento de dados biométricos no contexto de um contrato de trabalho, de uma relação de emprego, para fins de controle de jornada mesmo? Então, biometria, né, do dedo, Para normalmente. assiduidade, né? Para assiduidade, nesse contexto de assiduidade, porque talvez se a gente fugir do contexto, talvez talvez não, a gente com certeza vai fugir também das justificativas, né? Claro. Dos enquadramentos, etc. Então, nesse caso de controle de jornada, que é obrigatório para qualquer empresa no Brasil que tenha mais de 20 empregados, você acredita que é legal, que é possível fazer esse tratamento de dado biométrico? Uhum. Eu quero, antes de começar a responder, fazer 3 comentários muito rápidos. Enquanto você ia falando, eu ia pensando aqui. Então, o primeiro deles é que, é claro, e na verdade o primeiro e o segundo, eles estão meio que juntos. Tá. Por quê? Porque, obviamente, que a questão de uma legislação trabalhista não é a minha especialidade. Portanto, se houver algum tipo de obrigação específica, é algo que eu quero comentar daqui a pouco, mas, enfim, e aí eu já junto com a segunda, que quando eu participo dessas lives, eu mantenho a minha posição de DPO. Ou seja, Super importante. eu não entro no mérito do controlador. Se o controlador quiser colocar um reconhecimento facial, enfim, para simplesmente dar bom dia para o funcionário, beleza, o problema é dele. Né? Ou seja, eu sempre busco dar essas respostas com base numa visão efetivamente de recomendação. E o terceiro comentário, que na verdade se refere a uma primeira coisa que você falou, e eu acho que, e concordo, e por isso que eu vou reforçar isso, e eu acho que qualquer pessoa que efetivamente queira aprender a respeito de proteção de dados, ela precisa necessariamente olhar para o regulamento europeu, como você disse no início. Eu acho que a pessoa precisa conhecer por toda aquela questão que eu tenho a certeza de que você já comentou em outras lives, assim como eu também, lives e cursos, etc., de que, querendo ou não querendo, aquilo que se tem no Brasil se inspira muito no que existe no regulamento europeu, não só em termos da própria estrutura da legislação, em termos de conceitos, etc., mas eu diria, e eu acho que isso é o mais importante, em termos de lógica da legislação. Né? Ou seja, na verdade, eu acho que tem uma visão razoavelmente parecida. É claro que existem diferenças, mas tem uma visão razoavelmente parecida até um certo ponto, pelo menos, e, portanto, eu acho que não tem como a pessoa fugir de, eventualmente, fazer cursos ou o que for, em que tenha efetivamente uma fundamentação no que diz respeito à proteção de dados no âmbito aí do contexto europeu. Então, eu queria fazer esses 3 comentários iniciais. E agora, em relação à sua pergunta, e eu quero aqui dar um pouquinho mais de volta, em vez de ir tão direto ao ponto, até porque quem leu os nossos debates já sabe, talvez, né? Mais ou menos aí, mas eu acho que é interessante dar uma certa fundamentação.
E eu pretendo fazer isso até mesmo para mostrar para quem está assistindo a respeito da importância de se fazer um curso, conhecer aqui a questão da União Europeia, para tentar fazer uma apresentação de uma maneira um pouco comparada, uma resposta um pouco comparada, digamos assim. Então, em Isso que é a primeiro lugar... riqueza do debate. Por isso que a gente queria que você viesse. Não, claro. Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas, e pelo menos quando eu falo as pessoas, óbvio, não são todas, é claro, mas enfim, tem muita gente, e eu vejo isso muito acontecendo, as pessoas olhando para a base legal. Ah, eu tenho uma base legal, posso fazer qualquer coisa. Então, quem faz isso já está errado. Né? Ou seja, já começa com um ponto de partida totalmente errado, porque é claro que bases legais são um dos elementos centrais das legislações, e quando eu digo no plural, estou falando do regulamento e da LGPD, claro, mas eu digo que vai parte de um princípio errado, ou de uma ideia errada, não de um princípio, mas parte de um ponto errado, porque eu acho que a primeira coisa a se olhar, e eu vi isso no curso que eu fiz na semana passada, você sabe disso muito bem, eu fiquei bastante sumido semana passada de uma série de coisas porque eu estava fazendo um determinado curso. Exato. E uma das coisas que eu vi nesse curso é exatamente isso. Você nunca começa uma análise de uma determinada atividade de tratamento olhando por bases legais ou pela questão de medidas de segurança e por aí vai. Uma posição com a qual eu concordo, né? Ou seja, na verdade, uma posição que eu já deixava um pouco nas entrelinhas antes, mas para não demorar demais, o que eu quero dizer? Eu acho que a primeira coisa é você olhar para os princípios, seja para o artigo 5º do Regulamento Europeu, seja para o artigo 6º da LGPD, e olhar para os princípios, especialmente o princípio da finalidade, diria eu. Ou seja, qual é a sua finalidade? Então, quando você coloca nesse contexto, que é um contexto um pouco delimitado, diria eu, de uma finalidade de controle de assiduidade, eu tenho a tendência a dizer que, tanto no regulamento europeu quanto na LGPD, não vejo como no âmbito da finalidade. E não só o princípio da finalidade. Porque se eu começo de trás para frente, eu posso dizer que, bom, medidas técnicas eu consigo embutir em qualquer atividade de tratamento. Portanto, óbvio que eu não estou dizendo que é fácil, óbvio que eu não estou dizendo que é da noite para o dia. O que eu estou querendo barato, dizer... né, Matheus? Nem barato, exato. Mas o que eu quero dizer é que você consegue resolver. Se eu quero realmente, nossa, eu preciso disso, eu vou lá, eu tenho de botar a mão no bolso, eu pago, eu resolvo. Sim. Se eu começo a voltar, e eu estou pensando aqui em termos da lógica do regulamento europeu, da ordem de artigos, que é mais ou menos a mesma da LGPD, e aqui eu vou pular a parte de direitos, mas quando eu chego na parte das bases legais, eu também consigo justificar. E aí aqui é importante que as pessoas sempre saibam que quando eu olho para o regulamento europeu e eu vou tratar de dados biométricos, eu preciso de 2 bases legais, enquanto que a LGPD, na verdade, em princípio, pelo menos você não precisa. Você simplesmente olha para o artigo 11, ponto final. E pensando especificamente em termos de LGPD, na minha visão, eu acho que as únicas bases legais que sustentam uma atividade como essa seria o consentimento ou obrigação legal. No artigo 11, eu não consigo ver nenhuma outra base legal que sustente isso. Né? E aí, assim, é aquilo que eu falei, como DPO, eu não recomendo nunca o consentimento, até mesmo porque se estamos numa relação trabalhista, eu sempre vou partir do princípio de que o consentimento já é inválido, portanto, só sobra obrigação legal. Né? E aí, por isso que eu falei, eu não sou o especialista de legislação trabalhista. Agora, aí é uma questão de olhar para a própria obrigação legal. Você falou que tem a obrigação de controlar a assiduidade. Seria necessário, ao meu ver, verificar como esse controle pode ser feito. Porque uma lei que me diz simplesmente que eu tenho de controlar a assiduidade e não me diz como, aí eu estou claramente e fazendo, como eu disse, um funil invertido. Eu saí lá do específico, que é o técnico, e agora eu estou indo para o princípio. Aí eu me baseio no princípio. E o princípio, inclusive o princípio da necessidade, quer dizer, quando eu, como DPO, penso em termos de proteção de dados, eu tenho de pensar em termos de proteção de um direito fundamental do titular. Sim. Quer dizer, é óbvio que tem o interesse econômico das empresas, é óbvio que isso não é deixado de lado,
Mas eu começo a pensar nesse sentido, quer dizer, e por isso que eu falo, porque eu comecei com o princípio da finalidade, fui para o final e voltei. Porque se eu tenho uma finalidade de assiduidade, eu acho que é desproporcional. Diferentemente, se for uma empresa para controlar, né, não aí a assiduidade, mas aí a gente foge, eu fujo um pouquinho dessa pergunta, mas controlar o acesso a uma sala que tem alguma coisa super relevante. Material radioativo, não sei. Exato, que Algo. seja, né? Ou seja, algo desse tipo. Aí você tem uma finalidade diferente. Segundo, eu olho para o princípio da necessidade. E esse curso que eu fiz na semana passada chamou a atenção para uma coisa que eu ainda sou muito sincero, essa é a primeira live que eu faço depois desse curso, ainda que eu já tenha dado aula no sábado, mas eu não falei sobre esse tema. Mas olha só como a gente está com sorte. Não, mas é uma coisa que me deixou muito pensativo, porque os professores, e a professora que me falou isso, eu comentei sobre ela no sábado, quer dizer, ela era DPO da Nokia, e depois ela foi DPO da Oxio, que é a criadora daquele joguinho do Angry Birds. Portanto, a mulher não é pouca coisa. Não. E ela disse o seguinte, olha, o fato de você, como controlador, ter uma obrigação legal, não te exime de analisar os princípios. Vem antes, né, Matheus? Exatamente. Isso vem Quer antes. dizer, eu vejo muita gente justificando, mas eu tenho uma obrigação legal de fazer tal coisa. E aqui eu falo de maneira mais ampla, até fujo um pouquinho de novo do nosso escopo aqui para dizer, não, eu tenho uma lei que me permite tratar, ótimo. Mas o fato de ter uma lei que te permite tratar não quer dizer que necessariamente por causa disso você vai coletar 580 milhões de dados de cada titular. Então, eu acho que quando você me pergunta, quer dizer, toda essa volta só para fundamentar isso, eu acho que para especificamente a assiduidade, só para dizer se o cara está presente ou não, em um contexto presencial. Claro, que a pessoa tem lá o reloginho de ponto, né? Tem a digital lá, quer dizer, presencial. Eu acho que vai além da finalidade, eu acho que vai além da necessidade, eu acho que gera um risco para a empresa. Por isso que eu falei agora há pouco, eu não estou olhando só para o titular, eu estou olhando para a empresa. Porque eu acho que o prejuízo para uma empresa, se houver a violação desses dados pessoais, ou seja, dados de biometria, forem expostos publicamente, o prejuízo é maior, ao meu ver, né? Quer dizer, na minha visão como DPO, seria maior do que um empregado que, enfim, dá o gato um dia no empregador e diz que está e não está, e o empregador paga o salário do dia. Né? Ou seja, isso, claro, pensando de uma maneira muito simplista. Né? Agora, mesmo para controle de assiduidade, talvez a coisa mude um pouco de figura, e aí a gente teria de pensar de um ponto de vista mais concreto, se fosse um trabalho à distância, por exemplo. Quer dizer, aí talvez a coisa mude um pouco de figura. Aí, será que a finalidade se justifica? E eu não estou dizendo que justifica, mas eu estou colocando uma pergunta para se pensar que eu acho que depende muito do contexto, né? Não quero ter aquela resposta padrão de advogado de que depende, mas dizer que realmente nessa situação de um controle de assiduidade presencial com o relógio lá preso na parede, eu acho que infringe esses princípios da finalidade, da necessidade, talvez até certo ponto até o da prevenção, né? Ou seja, então isso olhando para a LGPD, o que seria a mesma coisa com as devidas adaptações aqui no regulamento europeu. Então, é uma resposta um pouco longa, talvez, mas até mesmo para poder estruturar as bases do que é, ao meu ver, lógico, o estabelecimento de todo um processo para você analisar uma determinada atividade de tratamento. Até mesmo porque, nesse contexto, se o controlador quer levar adiante, show de bola, beleza, a decisão é dele, mas ele vai ter que fazer uma avaliação de impacto antes. Sim, com certeza. Aí, né? Então, mas acho que é isso, pelo menos para terminar, por enquanto. Matheus, adorei sua resposta, principalmente pelo seguinte: sempre quando eu dava aula na graduação, eu tinha uma máxima que eu sempre falei, que é o seguinte: princípio é importante demais. Quando eu ia dar princípios especiais do processo do trabalho, eu falava, gente, toda pergunta para a qual não há uma resposta, todo problema com o qual você se depara em uma situação, nesse caso no processo do trabalho, normalmente a resposta está nos princípios. Né? Então, assim, aquela questão de preenchimento de lacuna de lei, etc., entre outras, ajuda muito. Então, tem muita situação que você resolve na estratégia do processo com base nos princípios. E a LGPD, e como qualquer outra lei, né, Matheus,
para você... Sabe quando você conhece uma pessoa, você pergunta qual que é seu nome, o que que você faz da vida? Sabe aquele escaneamento praticamente inicial que a gente faz quando a gente conhece a pessoa? É para você conhecer a legislação, você tem que ler os princípios, porque aí você já conhece a cara. E esses princípios, eles são muito importantes porque eles têm uma função interpretativa, né, Matheus? Então, Claro, eles determinam a forma como você deve interpretar toda a legislação. claro. E aí, eu já me peguei em uma situação prática, já conversei com um sócio meu a respeito desse assunto, exatamente nesse ponto que você tocou, que era o seguinte: a gente estava em uma situação de uma empresa que tem poucos empregados, tá? Uhum. Ela tem mais que 20 empregados, então ela é obrigada a controlar. Porém, ela tem poucos. E ela nos contava, a gente estava fazendo então uma consultoria, na verdade a gente fez uma auditoria, apresentou ali rotinas que deveriam ser modificadas. E aí uma delas era implementar o controle de jornada, porque eles não estavam fazendo. E aí eles me questionaram sobre controlar a jornada através de biometria. Eu falei, não, eu não acho que para vocês cabe. Porque, a meu ver, vocês fogem de finalidade, necessidade e adequação dos 3 princípios básicos. Eu nem fui para a base legal. Por quê? Porque vocês não precisam ter, vocês não têm uma falta de controle Sim, generalizada. claro. Você entendeu? Porque são poucos empregados. Agora, e aí eu queria colocar para você uma outra situação que depois eu fiquei pensando, que foi até o que eu falei na palestra. Imagina você, Matheus, uma empresa que tem 5.000 empregados. E a gente teve uma portaria que já foi revogada, tá? Agora me fugiu o número, 15, 10, alguma coisa assim, que instituiu o SPE, não sei se você lembra, o Sistema de Ponto Eletrônico. Então, há alguns anos atrás, foi implementado esse Sistema de Ponto Eletrônico no Brasil de forma obrigatória. Essa portaria não está mais em vigência. Então, a única coisa que nós temos em vigência no Brasil atualmente é o artigo 74 da CLT, que diz, mais de 20 empregados eu tenho que controlar a jornada. Você controla da forma como você quiser. Mas muitas empresas, principalmente as grandes empresas, fizeram investimentos muito altos para a adoção desse sistema de ponto eletrônico, que não era barato. Porque são empresas que estão sujeitas não só ao erro do controle de jornada e a criação de um passivo trabalhista que pode representar um valor alto no pedido de horas extras, mas também a fiscalização, né, dos auditores fiscais do trabalho, né, que atualmente estão vinculados ao Ministério da Economia. Então, existe ali toda uma situação. Aí o meu questionamento será que para essas empresas que têm 5.000 empregados, que têm a adoção desse sistema de ponto eletrônico, que têm uma dificuldade de controlar a jornada desses empregados, porque existe muita fraude, de um bater o cartão para o outro, como a gente já viu muito no serviço público, né? Também. Então, a biometria não tem jeito, é o empregado. Né? O cara tem que ser muito artista para fraudar a biometria, entendeu? E o sistema de ponto eletrônico, ele não permite a modificação nem no sistema. Nem o empregador pode fraudar, nem o empregado pode fraudar. Então, do ponto de vista de segurança e de confiabilidade, é o sistema mais confiável que existe. Então, me parece que é possível justificar uma finalidade, uma necessidade num contexto como esse. Eu não sei se você concorda. Porque se você for pensar, como é que eu modifico isso para essa empresa que tem lá 5.000 empregados, que tem uma dificuldade grande em relação ao controle de jornada, e a gente tem ali um sistema que é um sistema seguro, efetivo e que traz uma segurança. É um sistema que é muito mais fácil de emissão de relatórios, sabe, Matheus? Para você apresentar para os fiscais, para você apresentar nos processos. Enfim, uma empresa, vamos imaginar aqui uma empresa que passou por uma governança, que tem, né, que tem um sistema de controle de ponto pensado e instituído no contexto daquela instituição. O que você acha? Eu ia falar teoricamente, não teoricamente. Na prática, eu continuaria mantendo a minha visão. Agora, o Matheus é terrível. Agora, claro, porque eu acho que o que infringe a finalidade para uma pessoa, infringe para 5.000. Ou seja, eu não acho que porque o número é relevante. Quer dizer, não é que eu não acho. Deixa eu reformular para deixar claro. É óbvio que o número é relevante. É claro que o número é relevante. Mas eu tenho... Isso é uma primeira parte da resposta. Tem uma segunda parte. Então, eu acho assim que quando uma pessoa resolve trabalhar na área de proteção de dados, eu acho que ela tem de pôr na cabeça que ela não é mais advogado, que ela não é mais
técnico de segurança da informação, ela não é, sei lá, programadora, ela não é CISO, ela é da área de proteção de dados. Então, e por isso que eu digo, em princípio, pelo menos, por que eu mantenho o mesmo raciocínio e os mesmos argumentos? Porque eu não concordo com a ideia de que, se são 10 eu tenho de garantir, mas se são 5 mil, 10 mil, então não, eu vou abrir uma exceção. Né? Ou seja, eu tenho aqui, e aqui, quer dizer, não é bem da área de proteção de dados, mas eu, antes de vir para essa área, eu sempre sempre estudei muito questões relacionadas, que tanto é que é meu curso de graduação de mestrado, e, enfim, outros estudos na área de democracia, na área de regimes políticos e por aí vai. Quer dizer, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, mas o raciocínio vai ficar claro. Qual é? Você começa a caminhar em direção a um regime autoritário, sair de um regime democrático e ir para um regime autoritário, quando você começa a abrir exceções. Quando você começa a dizer, não, mas é só aqui. Não, mas é só ali. Não, mas isso é para o bem. E por aí vai. E por causa disso, você começa a entortar ali o ferrinho do direito. Né? E o ferrinho do direito, ele não é uma barra de aço. Né? Ou seja, o ferrinho do direito é uma lâmina fininha, claro, de ferro e etc. Para fazer uma analogia, é uma colher aí da sua cozinha, que você pega e corta com a mão. Então, eu acho que essa linha que o direito visa garantir é uma linha muito tênue, muito fina. E por isso que, num primeiro momento, eu diria a mesma coisa, como já aconteceu, não nesse contexto de biometria para assiduidade, mas no contexto de dados sensíveis e de falarem assim, olha, antes era aqui um número mínimo de pessoas, então beleza, entendo, mas agora nós temos um número gigantesco de pessoas. Não importa. Porque ou você abre exceção para um, ou você abre para todo mundo, ou não abre para ninguém. Vai ficar subjetivo, então, né? Exato. Agora, isso quer dizer que não pode? Bom, primeiro, como eu disse no início, isso quer dizer que a minha recomendação, o controlador faz o que quiser. Mas eu vou me colocar no papel do controlador. Se eu sou o controlador e eu entendo que não, eu acho que é uma finalidade razoável, se sustenta, eu vou fazer a minha avaliação de impacto. Sim. Quer dizer, se um controlador chega para mim e fala isso que você falou, olha, eu tenho 5 mil funcionários espalhados no país, eu tenho um sistema que me garante isso, eu tenho um sistema que me garante aquilo, eu vou botar a mão no bolso e vou garantir a biometria. Enfim, quer dizer, se o controlador, e por isso que nas legislações, e principalmente aqui no regulamento, já que na LGPD isso não é tão explícito, mas a responsabilidade por fazer avaliação de impacto é do controlador, não é do DPO. Portanto, é o controlador que vai buscar sanar esses problemas. Sim. Ele pode, de repente, fazer uma justificativa que efetivamente demonstre que, no contexto da sua finalidade, aquilo é justificável. Quer dizer, que ele efetivamente consiga identificar ou consiga justificar essa necessidade. E aqui é o que eu coloquei. Quer dizer, quando é lógico, como você colocou, uma coisa é uma empresa pequena, outra coisa é se você tem uma empresa com 5, 10, 30 mil funcionários espalhados no país. E aí, como é que você faz? Quer dizer, aí é uma questão do controlador justificar. Com isso, eu não estou querendo, eu espero que quem esteja nos assistindo não pense, olha ali, está sendo contraditório, peguei. Por que não? Eu continuo mantendo a minha primeira visão de que não deve ter, porque eu continuo considerando que é desnecessário, continuo considerando a possibilidade de outros meios, etc. Mas aqui eu acho que é uma questão, e fazendo uma pequena analogia, porque não é a mesma coisa, mas é a questão do controlador colocar na sua avaliação de impacto, mais ou menos, e repito, por analogia para ninguém entender errado, como se fosse a avaliação do legítimo interesse, em que no legítimo interesse você vai ponderar. Eu tenho um interesse que vai interferir na vida do cidadão, porque todo legítimo interesse interfere na vida do titular. Qualquer interesse legítimo que uma empresa tenha vai causar impacto na vida do titular. E o problema não é se causa impacto ou não com legítimo interesse. O problema é qual o grau desse impacto. Então, aí você começa a fazer as devidas, você controlador, e voltando para o seu contexto, você começa a fazer as devidas ponderações até chegar à conclusão e dizer, bom,
eu tenho aqui 10 mil, 15, 20 mil funcionários, eu não consigo realmente encontrar outra possibilidade que não seja essa. Por quê? Porque, historicamente, antes de ter biometria, eu tinha lá 30 mil funcionários e 20% deles me dava o gato, um batia o ponto Sim. pelo outro. Eu tenho aqui uma certa justificativa. Porque, bom, eu vou utilizar a biometria e, do ponto de vista técnico, eu vou, de repente, lá do ponto físico até o meu sistema, eu vou utilizar uma VPN ou eu vou utilizar algum sistema XPTO com uma criptografia também XYZ que é considerada adequada, ou eu vou minimizar... Vai ter que investir nisso, né, Matheus? Eu acho que no mínimo, aí no relatório você vai ter as justificativas e o investimento, por outro lado, que você está fazendo na proteção desses dados. Exato, e é para isso que a avaliação de impacto serve, justamente para o cara chegar e falar, bom, aqui eu tenho uma situação em que claramente, se eu pensar a respeito dessa situação de um ponto de vista mais abstrato, ela infringe sim os princípios, porque é aquilo que eu falei, o que infringe para 5, infringe para 5 mil, mas eventualmente eu consigo justificar com outras ponderações. E aí, como você bem falou, quer dizer, aí você... é uma questão do controlador vender o seu peixe, né? Sim. Enfim. E sabe que eu estava pensando uma outra questão, eu não sei se você tem uma experiência aí a respeito desse assunto. Faria sentido, na sua visão, a interferência do sindicato, seja através de regulamentação, né, com norma coletiva, ou seja, participando mesmo de algumas tomadas de decisões, né, fazendo que seja um acordo coletivo direto com a empresa? O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que, pelo menos em princípio, pensando em termos de proteção de dados e olhando com base naquilo que existe aqui, quer dizer, esse é o tipo de situação típica em que o controlador deveria, no mínimo, ouvir o que esse grupo, eu ia chamar grupo, não no mau sentido, né? Ou no sentido pejorativo, mas enfim, o que os representantes dos trabalhadores têm a dizer. Pensam. Né? Ou seja, nós temos aqui claramente, pelo menos no âmbito europeu, no âmbito do regulamento, essa situação em que o controlador, em caso de dúvida, o regulamento diz que ele pode, mas a interpretação que geralmente se tem, que na verdade ele até deve perguntar para o titular, para aquele que é o objeto da sua ação, né, da sua atividade de tratamento, o que você acha? Obviamente, resguardados os segredos, blá, blá, blá. Né? O problema é que perguntar para o empregado o que você acha, ele sempre vai responder, eu acho ótimo. Pois, mas aí é que está. Através do sindicato. Claro, mas o controlador não necessariamente tem que também acatar aquilo dali. Quer dizer, ele pode ouvir e dizer, sim, tudo bem, ok, chegamos no consenso. Ou ele pode ouvir e dizer, não, você está dizendo uma abobrinha e vou ignorar o que você me disse. Pronto, desde que devidamente justificado. Exato. A questão de um acordo em si, como você falou, e eu imagino aqui em termos de um acordo coletivo, algo do tipo, isso. Eu já acho isso um pouco mais complicado. Porque quem vai ser o controlador nesse caso? Não, o empregador. A empresa? A empresa. Na verdade, quando a gente fala em acordo coletivo, convenção coletiva, por exemplo, instituindo um benefício, que seja, né, o empregador continua sendo responsável, mas é como se ele tem um respaldo, né? Como quando você adota o banco de horas anual, a possibilidade de compensar os horários no período de um ano. Então, eu fico pensando assim, trazendo para a relação de emprego, trazendo para a LGPD, né, fico pensando em formas como o sindicato poderia atuar nessa frente, né, nesse sentido. Eu entendo. Agora, eu faço essa perguntinha. E o sindicato não está tomando decisões a respeito dos dados pessoais dos sindicalizados? Sim. Então, ele não é controlador? Ou, pelo menos, um controlador conjunto? Ele está tomando decisão, mas ele não tem acesso aos dados, né? Mas você não precisa ter acesso a dado para ser controlador. Mas não trata nada, zero? Ele tem zero... Não importa. Quer dizer, não importa. Eu estou dizendo, pelo menos, pela interpretação daqui. É claro que a gente tem que esperar ver o que vai acontecer no Brasil. Mas a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia do ano passado sobre a Fashion ID deixou isso claro. Você não precisa ter acesso aos dados. Se você toma decisões, você já é controlador, mesmo que você nem tenha acesso a esses dados.
Então, Então, enfim, mas eu só estou jogando, é claro que é um contexto, até uma estrutura jurídica diferente, lógico, um Uhum. ordenamento jurídico diferente, mas eventualmente, se fosse esse tipo de pensamento, por exemplo, que aquela tão sonhada, desejada, esperada NPD tivesse a respeito do assunto, quer dizer, se Uhum. ela colocasse, não, se você toma a decisão, você é controlador, independentemente de ter acesso ou não. Eu enxergaria o sindicato como controlador nesse caso. Eu acho que Do seria ponto de vista da muito. proteção de dados, Sim, claro. sim. Do Né? ponto de vista trabalhista, eu acho que é muito complicado você imputar essa responsabilidade para o sindicato, porque eles mal já estão conseguindo sobreviver do Pois jeito é. que as coisas estão agora. Se você começar a chamar eles de controladores, eles vão falar: eu não vou falar sobre dado pessoal Claro, nunca, claro, claro. Ou então né? nunca vão participar de nenhuma Não vão convenção de querer. Eu acho que conversa. você vai desestimular. Ele Exato, age em nome do empregado, né? Ele tem essa representatividade. É claro. lógico que é uma representatividade totalmente questionável, né, Matheus? Aí Sim, por outros motivos, por sim, questões sim, sim. Concordo do formato, 100%. da estrutura sindical no Brasil, Claro. que é totalmente inadequada, a meu ver, ainda Eu, falta quando tempo. era professor de universidade no Brasil, nunca me senti representado nem nada pelos sindicatos professores de instituições de educação superior particulares do Distrito Federal. Deixo isso Do Distrito claro Federal, aqui. olha, eu não posso, eu não posso cuspir no prato que eu já comi. O de Minas Gerais era excelente, tem vários Aham, benefícios, assim, mas vários, que eu vejo que aqui em São Paulo, por exemplo, não tem. aham, Então, lá eu me sentia representada, efetivamente. sim. Mas, assim, é engraçado, porque me parece. Eu entendo o seu ponto de vista, tá? De se toma decisão. Eu fico pensando muito em empresa que tem um grupo econômico, por exemplo, uma Sim, holding, sim, ou outras empresas que tomam decisões, mas não têm acesso aos dados. Eu concordo, é controladora, etc. E ela, inclusive, participa do ponto de vista econômico, né, Matheus? Que tem aí sim. esse ponto de vista. Nesse caso aqui, voltando para o sindicato, ele não teria nenhuma participação do ponto de vista econômico, né? Aham, Então, acho que é uma questão muito legal que a gente vai ter muita discussão ainda sim, aí pela sim. frente, essa questão dos sindicatos. Mas eu vejo que isso já está dando problema. Alguém falou que aí sim enterra de vez. É isso mesmo, Camila. Aí acaba com o sindicato. Porque eu É, tô aqui falando, eles e estão lutando para sobreviver. eles não têm questão econômica, mas tratam dados em larga escala, né? Não, eles vão ter que E se aí? adequar. Só Jesus Sim, sabe como isso aí vai acontecer, né? sim, Mas sim. enfim, viu, Já gente? Tem que aproveita e faz uma adequar. Quem é reclamação em relação a algum aí. É, eu já fiquei pensando no Ministério Público do Trabalho fazendo denúncia, ação civil pública, TAC, termo de ajustamento de E por aí conduta, vai. por aí vai, porque eles podem discutir direitos, né, individuais Claro. homogêneos e, enfim, eu acho que vão, inclusive, ter uma atuação aí importante. Uhum. Mas você sabe, Matheus, que uma coisa que eu tenho visto, sinceramente, essa semana passada, não é algo de muito tempo, já vem há muito tempo nas empresas gringas, mas estou falando aqui de empresa brasileira, tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma auditoria para fazer um M&A, uma fusão, aquisição, um Uhum. procedimento desse tipo, você vai lá avaliar, lá do meu ponto de vista, os riscos trabalhistas, certo? Uhum. Você vai avaliar todos os riscos. E agora a gente está avaliando também os riscos de impacto à privacidade e proteção de dados pessoais. E Aham. normalmente quando a gente pergunta, você está adequado à LGPD? Eles respondem que não. E aí, quando respondem que não, qual é o segundo passo que eu estou adotando? Analisar esse contexto de dados pessoais, porque a empresa que está comprando ou está havendo uma fusão, enfim, ela vai ter que adotar a implementação da LGPD e aí talvez faça sentido ver os procedimentos internos para ver qual vai ser o tamanho do trabalho, né? Claro. Que isso vai dar. Perfeito. E eu já cheguei nessa discussão de situação de relação de emprego em que a empresa tem muito dado pessoal dos empregados, dado além de novo, Do finalidade, necessário. adequação e necessidade. Então, Sim. tem que fazer dar uma enxugada boa ali. E que a empresa investiu muito dinheiro em alguns procedimentos de biometria facial, biometria, né? E essa empresa que investiu, ela quer se autovalorizar por conta desses investimentos que foram feitos. E a nossa briga é que a gente quer desvalorizar. Você entendeu agora a Sim. discussão?
Claro. Porque esses investimentos a maioria deles vão ter que ser retirados, ser Sim, excluídos. sim. E aí tem toda essa discussão. Pô, então eu valorizei porque eu implementei todas essas ferramentas aqui, enfim, de tecnologia, que no fim vão me dar um trabalho agora, porque eu não sei se eu vou conseguir adequar a implementação dessas ferramentas à LGPD. Então aí quem quer comprar está falando que vale menos, quem quer vender fala que não, vale mais, etc. E aí começa uma discussão. Até a gente chegar num ponto comum, mas vai demorar. Boa sorte. Pois é. Então, assim, gente... Mas sim, eu concordo. Eu acho que isso é um ponto a ser avaliado, né? Quer dizer, eu me recordo, quando eu morava em Brasília, que em período de fusão ou aquisição, como você falou, de uma universidade, uma faculdade por outra, a conta realmente era feita por cabeça de aluno, né? Ou seja, o aluno vale R$ 100, então você tem 10 alunos, sua faculdade vale 1.000, é isso que eu te pago. Agora, obviamente que quando a gente começa a olhar para essas outras questões que vão além do mero valor do aluno, colocando assim no português bem claro, isso vai, sem dúvida, gerar um impacto. E, ao mesmo tempo, vão ter de se adequar. Aí vai ser realmente uma disputa para ver, né, se o que investiu consegue reaver alguma coisa ou se o que está investindo agora consegue investir menos. Até mesmo porque se essas instituições têm dados além do necessário, o que elas vão fazer com isso? Quer dizer, esses dados, em princípio, não têm valor algum para elas, porque se vai além dos princípios, etc., como você falou, finalidade, necessidade, adequação, parará, vai fazer o quê? Em princípio, tem que apagar. Descartar imediatamente. Descartar, exato. Anonimizar aquilo dali, se houver realmente uma maneira de anonimizar. E isso gera um impacto, sem dúvida, nessas negociações, né? Não são nem relações, mas são negociações mesmo para fusão e aquisição. E não tem o que fazer. A IAPP deixa isso muito claro. Inclusive, é interessante que a IAPP, nos seus treinamentos, destaca muito essa parte de fusão e aquisição. E eles batem muito nessa tecla do tipo, olha... Se você não fizer isso, você está fazendo errado. Se você não analisar, você está fazendo errado por causa disso. Né? Eles sempre colocam do lado do comprador e colocam que você vai estar pagando a mais do que realmente você deve e chamando uma responsabilidade para si que não é sua. Né? E isso gera um problema muito grande. Né? E vai dar muito mais trabalho, né? A pessoa vai ter um investimento provavelmente maior, porque vai ser um procedimento mais demorado de adequação e tal. Isso pelo menos é isso que eu tenho... visto. E em relação ao tratamento de dados ainda nas relações de emprego, Matheus, até em uma live da Vivi Maldonado, que eu entrei, naquelas que ela estava fazendo, né, às 9 da manhã e tal, a gente estava falando sobre consentimento na relação de emprego, e aí só voltando numa coisa que você falou que eu concordo 100%, gente, o consentimento na relação de emprego é viciado. Então, você pediu consentimento, por exemplo, para biometria, seja da face, enfim, para qualquer dado biométrico, é complicadíssimo. Primeiro, porque o consentimento, no contexto da relação de emprego, ele já está numa situação que é desigual, né? Já está sendo dado em uma situação que não tem a paridade de armas, né? Que a gente fala das duas partes. E segundo, ele pode ser retirado a qualquer momento, né? Então, assim, a gente estava até brincando, o que seria um consentimento válido? Com certeza da biometria não pode ser, porque é algo muito importante ali, o controle de jornada. E aí a gente estava falando sobre foto, por exemplo, você fornecer a foto, sabe, para colocar no mural dos aniversariantes do mês, ou sei lá, no quem ganhou, quem bateu meta, coisas desse tipo, né? Também é complicado. Ok. Se não tiver nenhum tipo de retaliação na ausência de consentimento, a gente até pode discutir alguma questão, mas tem que ser relacionada a uma atitude, a uma conduta que não tenha uma influência grande no contrato de trabalho, que seja algo muito sutil. Senão é óbvio que não vai ter consentimento livre. Então, para biometria, eu já ultrapassei vários limites que me parecem básicos para biometria. E aí, até, o Vitor está perguntando aqui, eu até ia falar, base legal da biometria, na maior parte dos casos, não seria legítimo interesse, já que a maior parte das vezes é questão de segurança? O que você acha, Matheus?
Se você olha para a LGPD, não, né? Porque a LGPD, o legítimo interesse não está no artigo 11, portanto, você não pode utilizar, É, a eu não uso ser... cumprimento de obrigação legal Exato. A não nesse meu. ser, claro, a não ser que futuramente, o que eu acho pouco provável, mas a não ser que futuramente a NPD resolva, por algum motivo qualquer, dizer que para tratamento de dados sensíveis tem de ter a dupla base legal, como é aqui na União Europeia. O que eu realmente não vejo, e se fizer isso, ao meu ver, a NPD vai estar errada, porque o texto da lei não traz nada a respeito disso, né? Pois é, ela está ultrapassando o Diferentemente do limite da lei, regulamento. né? É, o regulamento aqui é muito claro. Então, aqui sim, aqui eu posso usar como primeira base legal o legítimo interesse e depois ir para alguma das exceções que estão lá no artigo 9º, número 2. Agora, na LGPD, não vejo de jeito algum possibilidade de uso de dado sensível com base no legítimo interesse. Né? E nessa situação, quer dizer, mesmo a garantia da segurança não importa. Não importa. Quer dizer, não importa a finalidade. Aí é aquilo que a gente falou no início, é olhar não só para os princípios, claro, da finalidade, necessidade, etc. Mas aí, claro, aí você precisa também olhar para a base legal. Né? Ou seja, não adianta nada eu dizer, não, eu tenho uma finalidade adequada e eu coleto só o mínimo necessário, e é necessário realmente, ou seja, é adequado e é necessário, mas eu não tenho base legal. Então, não adianta nada. E aí, Matheus, é muito engraçado, né? Pois é, aí tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Porque, voltando naquilo que você falou, é tão importante essa questão dos princípios, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Se você for olhar dados pessoais, tirando dados pessoais sensíveis, mas dados pessoais que podem ser tratados com base no contrato de trabalho, fica muito amplo, você não concorda comigo? Claro. Mas aí, como que eu vou delimitar isso? Finalidade, adequação, Claro. necessidade. Porque se eu for pela base legal, eu posso Claro. inserir milhões de cláusulas no contrato de Claro. trabalho. Só que Claro. essas cláusulas podem ser todas ilegais do ponto de vista da LGPD se eu não Sim. estiver cumprindo os princípios básicos. Com certeza. Então também não vai adiantar eu trazer essas cláusulas no contrato de trabalho, porque eu estou forçando a barra, né? Lógico. Então, tô forçando a barra para colocar ali algo que não existe na lei. É a mesma situação que eu vi na semana passada, em que uma pessoa colocou assim, porque isso, em um dos grupos aí que eu participo, porque eu quero fazer uma atividade XPTO, quer dizer, ela não disse isso, mas ela disse, a minha finalidade é tal. E eu vou pedir aqui 15 dados pessoais. Só que para aquela finalidade ela não precisava de 15, precisava de 3, 4, forçando um pouco a barra. Tá. Aí alguém colocou isso. Não, mas enfim, é um absurdo. Ele, não, mas a base legal é o consentimento. Então o cara vai me dar o consentimento, eu posso fazer o que quiser. Né? Ou seja, Não é assim. Fazendo a devida analogia, a mesma coisa que você falou, não é porque tem um contrato de trabalho ou porque tem uma obrigação legal que eu vou lá e vou fazer e acontecer com os dados da pessoa, quer dizer, não é assim que funciona, né? E eu acho que não tem como. Eu gostei muito dessa sua ênfase nos princípios, porque realmente os princípios é que vão balizar, no fim das contas, a própria atividade, pelo menos até certo ponto, né? Ou seja, se eu não tenho a aplicação dos princípios, e aí eu, pelo menos, parto do ponto de vista aqui um pouquinho da teoria do direito, de que princípios e regras são normas que têm de ser cumpridas do mesmo jeito, portanto, não Perfeito. tem hierarquia nem nada, ou seja, princípio é tão válido quanto um parágrafo ou um artigo mais incisivo, digamos assim, né? Para não ficar naquela distinção lá de regra, norma, blá, 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 enfim. Mas tem que ser cumprido do mesmo jeito. Então, não é porque está no contrato. É a mesma situação do contrato de compra e venda. Né? Ou seja, porque está no contrato de compra e venda, então eu vou lá no contrato de compra e venda e coloco a frase, eu, comprador, autorizo a empresa a fazer marketing para mim. Não, está erradíssimo. Ou seja, o marketing aí, nesse caso, é uma outra finalidade e o contrato não depende disso. Portanto, eu não posso dizer que, mas está no contrato, não importa, isso é inválido, do mesmo jeito. Exato. Não, se fosse assim, o papel aceitaria tudo, né? Qualquer coisa, claro. Então, o papel aceita tudo, não pode. E você sabe que, assim, Matheus, eu falo brincando que o pessoal de privacidade e proteção de dados, de direito digital,
costuma dar muito exemplo quando vai falar de LGPD e até de GDPR também, na relação de emprego, porque é um super tratamento de dado pessoal, né? Aham. E é muito engraçado, curioso, como me parece que nós da área trabalhista vamos ter uma facilidade, eu diria, para trazer a LGPD para o direito do trabalho, porque a gente está acostumado com a horizontalização dos direitos fundamentais, a gente está acostumado com intimidade e privacidade dos empregados no contexto da relação de emprego tendo que ser preservada. Então, com regulamentação de controle de e-mail, de exigência de background check, de exigência de antecedentes criminais, etc. De algo, o pessoal está falando aí, é porque não dá para responder tudo, gente. De revista, né? De como fazer uma revista sem atingir a intimidade, a privacidade. Então, me parece que a gente tem aí, tem uma jurisprudência, tem uma tradição, sabe? De discutir essa intimidade e privacidade dos empregados. Agora a gente tem uma novidade, que é a proteção dos dados pessoais, é uma nova disciplina e tal. Mas tem uma tradição aí para trás. Claro. Então, como a gente tem essa situação aí super importante de hipossuficiência do empregado, né, de proteção do empregado, e principiológica o tempo todo. Óbvio que eu vou olhar finalidade, adequação e necessidade, mas eu estou na relação de emprego, tem também o princípio da proteção do trabalhador. Então, se eu estou falando do dado pessoal do empregado, eu ainda tenho essa proteção adicional. Então, existe todo um contexto. Daí a importância também de ter essa combinação dos profissionais das áreas, né, Matheus? Claro. Na tomada de decisões Claro, e na análise claro. do que fazer ali naquele contexto. Claro. Mas assim, eu vejo que realmente na área trabalhista a gente tem uma sensibilidade, sabe? Para enxergar essa situação na prática. Assim. O que é muito bom. Sim, sim, porque você vê que às vezes o pessoal de outras áreas acha surreal, né? Acha um absurdo. Agora, já que você tem tudo isso, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Socorro. Não, é nada demais. Na verdade, ela é muito mais opinativa. Qual é a sua visão? E aqui é só uma mera provocação, o que não quer dizer que eu necessariamente concorde com a pergunta em si. Mas é para fazer aquele papel do advogado do diabo, sabe? Quer dizer, você não consegue imaginar que seja uma super proteção ao empregado com dados pessoais, sendo super protegido da empresa malvada com garras e unhas longas que quer pegar o empregado de qualquer jeito, duplamente protegido agora em termos de proteção de dados, em termos de direito do trabalho, ia falar laboral, né? E ainda, se a gente considerar que esse empregado ele pode ser um consumidor, então, da própria empresa, Sim. Então sendo triplamente protegido contra a empresa malvada que vai lá soltar fogos pela boca e arranhar e arrancar, pegar a pessoa. Qual a sua visão disso? Eu acho assim, eu sempre brinco que eu tento fugir a todo custo, porque né, eu sofro bullying, eu da área trabalhista, né? Sofro bullying, tá, gente? Então, deixa eu contar aqui para vocês. Eu tento fugir desse maniqueísmo, Matheus. Eu acho que isso é coisa, sabe, tipo o bom e o mal. Sim, claro. Eu tento fugir dessa visão maniqueísta. Eu acho que a Justiça do Trabalho já evoluiu muito no Brasil. A legislação, muita coisa já mudou, já melhorou, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque lembra quando você falou no início da live da proteção de dados pessoais, do profissional? A gente tem que voltar para lembrar que o direito do trabalho é um direito social e a justiça do trabalho é uma justiça social. Sim. Então, ainda que eu tire essa questão, né? Tô tirando a questão do maniqueísmo, mas eu tenho que ter proteções ali no contexto da relação de emprego, porque na prática há uma desigualdade. Claro. Então, não tem como fugir disso. Aí eu me sinto um pouco como você se sente. Eu acho que na proteção de dados pessoais, sabe? Então, assim, eu acho que e tem que ser analisado cada contexto de forma separada. Porque você vê que agora, com a reforma trabalhista, a gente tem regras novas para quem ganha um salário, né, superior, para quem tem curso superior, tem regras diferentes. E eu acho que em algumas situações pode ser válido, mas eu acho que a gente também deveria ter regras diferentes para o micro e pequeno empresário. Porque eu acho que quando você vai diminuindo essa desigualdade, você também deveria ir adequando as regras. Claro. Entendeu? Porque é o que a gente fala, poxa, o Zé da padaria da esquina,
Poxa, se ele for discutir a proteção de dados pessoais ali dos consumidores e dos empregados e tal, com essas pessoas, ele vai ter uma capacidade, seja econômica, intelectual, jurídica, que seja, diferente de uma Fiat, da L'Oréal, de qualquer outra empresa. Então, eu acho que deveria ter um equilíbrio também em relação à figura do empregador, que não veio com a reforma trabalhista, que eu senti que faltou, sabe? Você colocar isso do lado do empregado. Eu acho que tem o lado do micro e pequeno empresário, que é um vencedor no Brasil, né? Porque é o cara que se arrisca, que empreende, que emprega, que põe muita família dependendo dele e tá sempre na luta ali, e tem uma série de obrigações para cumprir que eu acho que são desproporcionais. Eu olho mais nesse contexto, assim, sabe? Em relação a essa questão dessa visão que a gente tem da justiça do trabalho. Claro, não, foi só para provocar mesmo. Matheus, né, gente? Tem que ter uma provocação. Tem que ter uma provocação. Agora, outra questão, Matheus, para ir fechando, que eu acho super legal que você falou, é que é engraçado, né? A gente fica falando que para implementar a LGPD tem que ter mudança de cultura na empresa, etc., mas tem que ter a mudança de cultura de nossa, né? Também. A nossa mudança de cultura dos operadores jurídicos, né? A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer privacidade e proteção de dados pessoais, a gente tem que entender para a gente poder não tomar as decisões, mas muito mais aconselhar, indicar, e, enfim, e dar as consultorias no sentido correto, porque não adianta você vir com a visão só do tributário, só do trabalhista, sem saber o que de fato está acontecendo aqui do outro lado, né? Com Acho certeza. Que isso é super importante. Com certeza, isso é fundamental, até mesmo porque enfim, não apenas em termos de fazer as devidas recomendações e tudo mais, mas lembrar que se você é um profissional dessa área de proteção de dados e faz uma recomendação errada, a coisa pode cair no seu colo, né? Ainda tem isso. Né? Que isso aí também era pano para outra hora de bate-papo aqui, né? Mas, gente, verdade, a Ana tá falando aqui que quer ver a sua live com a Erika, eu também quero, tô curiosa. Eu já falei União Erika, Europeia versus Estados Unidos. Na hora que ela chamar, a gente conversa. Isso aí não tem problema. Tem que ser 30 tá definido. Minutos. E o tema da live já está definido. Vai ser a aplicação de inteligência artificial para solucionar os problemas decorrentes do Privacy Shield. Meu Jesus amado. Gente, vamos lá. Mas assim, quero ver o dia dessa live, porque eu quero ter horário, não quero ter nenhuma reunião na hora. Não, Pelo mas amor na hora de que ela Deus. quiser, já falei isso particularmente, fala aqui em público e para o público, de que na hora que ela quiser a gente combina. Gente, então teremos essa live. E amanhã, às 5 horas, vai ter live também da Ellen e da Ana. Depois vocês deem uma olhadinha, daqui a pouco eu vou publicar aqui. Isso. É isso, mas Matheus, está acabando o nosso tempo. Muito obrigada por dividir seu rico conhecimento e assim, teórico e prático, né? Tem tudo aqui. Muito obrigada mesmo, foi um prazerão. Eu vou deixar, você me autoriza a deixar essa live aqui salva? Só se você me autorizar a baixá-la e colocar no meu canal no YouTube. Deixo, claro, tá autorizado. O consentimento não vai ser retirado, gente. Mas na verdade eu não quero sua autorização. Vou usar o meu legítimo interesse porque não causa impacto na sua vida. Não causa um impacto positivo. Positivo. É ótimo, maravilhoso. E Mas é obrigado, isso. eu que agradeço aí pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que o pessoal que me segue, que não te conhecia, né? Que eu acho que tem gente que te segue aqui, gente que me segue. Eu tenho certeza que o pessoal adorou e vai começar a te seguir, vai adorar a sua didática, porque eu conheço meus alunos, eles gostam de professor com didática. E obrigada pro pessoal que está aqui também, que veio e assistiu. Né? E comentou e trouxe aí os questionamentos. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para discutir. Não deu para responder tudo porque não dá tempo. Mas assim, gente, é muita coisa, né, Matheus? Você que está aí na prática sabe que no contexto da relação de emprego a gente não tem resposta pronta ainda, né? Sem dúvida. A gente está todo dia aprendendo, estudando e é isso, Sem gente. dúvida. Muito obrigada, então, querido. Eu que agradeço. Beijo para você e para todos aí. Tchau, tchau. Tchau.